Todos bem-vindos ao meu canal, meu nome é Patrícia Monteiro, esta é a leitura Mini Tarot e Oráculos número 16. Temos 8 de espadas, 10 de ouros, 9 de ouros, rainha de espadas, 7 de espadas, muitas cartas de espadas, não é? Temos La Leggerezza, Amalato, Superbia, La Fedeltà e Sospiri. Se eu não tiver a dizer uma boa pronúncia em italiano, vocês, por favor, deem-me um desconto. Tá bem? Olhem, no descritivo do vídeo, vocês têm o nome dos baralhos que eu estou a usar se quiserem saber, ok? Outra coisa interessante que eu queria falar com vocês, mas depois eu também vou falar numa das minhas leituras intuitivas, quando eu estiver de frente para a câmara, mas eu gostava só de dizer isto, porque finalmente eu entendi uma expressão que eu utilizo quando eu estou a falar e que os brasileiros não compreendem, porque há uma pessoa que segue o meu canal e que já me tentou esclarecer essa expressão, mas eu nunca percebi o que é que a pessoa estava, a que é que a pessoa se estava a referir. E a expressão que eu quero falar com vocês é a expressão se calhar. Se calhar. Eu utilizo isto e os portugueses, no geral, muitas vezes começam uma frase por dizer se calhar tal coisa aconteceu. Estão a ver? E o que é que isto significa? Talvez aquela coisa tenha acontecido. Provavelmente aquela coisa aconteceu. Ok? Se calhar. Tá? É isto. Portanto, eu espero que as pessoas que tinham esta dúvida venham a este vídeo, mas se não vierem, eu depois vou voltar a falar disto mais à frente, se eu me lembrar. Ok? É como a palavra giro. Giro significa divertido, engraçado, interessante. E nós usamos muito em Portugal. Ok? Isto foi só um à parte, agora vamos para a leitura. Então, isto é a história de uma pessoa que estava num compromisso amoroso ou estava numa relação que a pessoa acreditou que ia levar a um compromisso. Ok? Portanto, esta pessoa da história estava num... Eu acho que esta pessoa da história estava num compromisso com alguém, mas podia ter ou não uma família construída dentro desse compromisso, ou então a pessoa imaginou que esse compromisso iria progredir no sentido de construir uma família juntos, ok? Só que a pessoa resolveu separar-se, ok? Porque eu vejo 10 de ouros que fala sobre compromisso, família, etc. E nós a seguir temos a carta do 9 de ouros que fala de uma pessoa que está solteira, sozinha, ok? Portanto, a pessoa foi de compromisso para sozinha. Portanto, esta pessoa desta história largou um compromisso. Temos a rainha de espadas, que não me deixa mentir. Vocês sabem que a rainha de espadas corta situações da vida dela. Normalmente ela é conhecida por isso. E também é conhecida por ser uma pessoa divorciada. Portanto, para alguns de vocês, a pessoa da história teve casada e divorciou-se. Se não foi um casamento, é aquilo que eu digo, a pessoa deixou de estar neste compromisso e passou a querer estar sozinha, ok? Mas a pessoa tem um sentimento, um certo sentimento de desonestidade. Não, ou seja, a pessoa... Como é que eu hei de dizer isto? Nós nunca nos sentimos 100% bem quando acabamos uma relação. Eu acho que há sempre um sentimento ou de dúvida, será que estamos a fazer a coisa certa? Ou um sentimento de não querer magoar a outra pessoa quando somos nós que decidimos terminar a relação, não é? E esses sentimentos de dúvida, junto com esse sentimento de não querer o mal ao outro, não é? Não querer magoar a outra pessoa, ao mesmo tempo que queremos fazer o que queremos fazer, neste caso será separar-nos. Gostaríamos que a outra pessoa não sofresse, não é? Mas não podemos controlar tudo, não é? As pessoas têm direito a sofrer quando elas sentem isso, não é? E o que é que acontece? Esta pessoa da história sabe que está a fazer, por um lado sabe que está no caminho certo em ter-se separado, em ter acabado a relação, mas por outra pessoa... A pessoa sente que foi um pouco desonesta. É como se a pessoa sentisse que saiu, entre aspas, pela calada. Mas talvez porque a outra pessoa não tivesse à espera que esta pessoa terminasse com ela. Ok? Estão a ver? Então esta pessoa aqui desta história, a que terminou a relação, carregou a culpa, não é? Realmente...
Eu não dei sinais à outra pessoa de que estava infeliz, eu não dei sinais à outra pessoa de que queria terminar e de um momento para o outro quis terminar. Então, de certa forma, há aqui um sentimento de culpa, ok? Mas este sentimento de culpa não é bem por causa disto. A pessoa pensa que é por causa disto. Provavelmente a pessoa pensa que é por causa disto, por causa de não ter dado sinais de que ia acabar aquela relação. E de repente é como se a outra pessoa tivesse sido apanhada desprevenida, porque esta pessoa virou-se para a outra pessoa e disse: olha, eu quero terminar a relação. Estão a ver, assim de um momento para o outro. Mas o sentimento de culpa que esta pessoa tem de ter terminado a relação com a outra é um bocadinho mais profundo do que isto apenas dela ter terminado de um momento para o outro, ok? Já lá vamos. Primeiro eu só quero dizer uma coisa. Esta pessoa que terminou esta relação fez muito bem, ok? Porquê? Porque a relação estava doente, ou seja, esta relação tinha padrões tóxicos que faziam a pessoa que se separou sentir a energia a ser sugada, sentir a energia em baixo nesta relação. É como se a pessoa sentisse que nesta relação não conseguia viver a melhor versão dela. Não conseguia brilhar, mostrar as suas cores, não conseguia... Esta pessoa que terminou a relação não sentia que a outra lhe apoiasse a ela a viver a melhor versão, nem sequer sentia que a melhor versão dela própria estivesse em sintonia com esta relação, com este compromisso. Portanto, de certa forma, o compromisso não estava em equilíbrio, estava doente, entre aspas, entendem? Ok? Mas é assim, embora esta pessoa se tenha sentido um pouco desonesta quando terminou a relação, a pessoa foi fiel, foi honesta, a pessoa não traiu a outra, a pessoa esteve na relação, ok? Simplesmente chegou um dia em que a pessoa percebeu que não era bem este tipo de relação que ela queria. Mas até chegar a essa conclusão, se calhar a relação foi-se deteriorando progressivamente. Estão a ver? Mas é assim, eu não vejo aqui nada desonesto da parte da pessoa que terminou a relação, que é você. Não vejo isto, não há aqui nada desonesto. Agora, a pessoa tem um certo sentimento de culpa por ter realmente terminado a relação sem ter dado sinais de que estava interessada em terminar a relação, ok? Mas não é só isso. Eu vejo aqui com esta carta do suspiro que eu acho que esta pessoa da história tem também, para alguns de vocês, um sentimento de culpa porque esta pessoa tem outra pessoa na mente dela. Agora, deixem-me ser perfeitamente claros aqui nesta leitura. Esta pessoa da história tem uma outra pessoa na mente dela. Olha aqui, alguma outra pessoa ocupa o pensamento desta pessoa no amor. Esta pessoa que terminou a relação. Agora, deixem-me ser perfeitamente claros nesta leitura. A pessoa que terminou a relação não terminou a relação por causa dessa outra pessoa que ela tem na cabeça. Esta pessoa analisou bem esta relação e percebeu que não queria cá estar. Portanto, esta pessoa agiu super corretamente dentro desta situação, desta relação. Agora, a pessoa tem um certo sentimento de culpa, está dentro dela, porque ela sabe que tinha outra pessoa na cabeça. E existe aqui um outro fantasma na cabeça desta pessoa. E embora ela não tenha acabado esta relação por causa desse fantasma, o facto de, se calhar, esta pessoa saber que magoou a pessoa com quem tinha uma relação, de certa forma, e o facto de saber isso traz-lhe alguns sentimentos de culpa que, associados a este fantasma, fazem a pessoa, de certa forma, julgar-se e pensar que não é assim tão boa pessoa, ou pensar que se calhar podia ter feito alguma coisa melhor aqui. Eu acho que não, eu acho que está tudo certinho. Olha, aqui temos o cão. Eu acho que não, eu acho que a pessoa fez a coisa certa. Mas como eu disse há bocado, não é fácil acabar uma relação, não é? Onde é que acabar uma relação em algum momento é uma coisa fácil? Não é, não é? É isto.
Agora que esta pessoa da história tem uma outra pessoa na mente, isso não tenho a menor dúvida. Existe aqui uma outra pessoa, um fantasma qualquer. Tá? Portanto, momentaneamente, esta pessoa da história está presa nos próprios pensamentos negativos. Ok? Está a julgar, será que eu podia ter acabado esta relação sem fazer sofrer a pessoa com quem eu estava? A minha resposta é não. Isso é praticamente impossível. Portanto, esta pessoa fez o melhor dentro deste cenário, que não é um cenário fácil. Já sabemos que alguém vai sofrer aqui, ok? Se esta pessoa não acabasse a relação com a outra, para não fazer a outra sofrer, quem ia sofrer era ela, ok? Portanto, basicamente aqui, ou um sofria por estar numa relação que já não lhe dava aquilo que precisava, ou então o outro sofria porque esta aqui resolveu acabar a relação. Estão a ver? Portanto, eu acho que dentro deste panorama e deste cenário que foi necessário ser vivido, foi o melhor, ok? Foi o melhor para os dois. Mesmo que momentaneamente haja algum sofrimento da parte dos dois, porque esta pessoa também está no seu processo, não é? Em autojulgamento. E eu acho que a pessoa até se está a punir um pouco. Se calhar esta pessoa até se está a punir ou está-se a culpar um pouco em relação a isto, e a forma com que a pessoa se está a castigar é não indo atrás desta outra pessoa. Mas olha, isto não tem nada a ver, ok? Isto não tem nada a ver, esta pessoa não fez nada de errado, ok? Mas eu vejo aqui que isto é uma carta que fala sobre coisas passageiras. Coisas sem grande enraizamento, sem grande profundidade. Portanto, eu também vejo que isto é uma fase passageira. Isto vai passar, ok? Faz parte do processo de luto desta pessoa que terminou a relação. Ela analisar dentro dela os pensamentos, não é? Mesmo que esta pessoa, há dias em que acorda e está mais negativa a pensar que ela é culpada de ter feito a outra sofrer. Não é, ok? Não é. Porque no fundo esta pessoa fez o melhor à outra. Porquê? Porque a pessoa já não estava bem na relação, ok? É isto. Portanto, isto foi o melhor que podia acontecer. Agora, provisoriamente, há uma fase de luto, este autoquestionamento faz parte também. Portanto, está tudo no caminho certo. Melhores dias virão, ok? Agora, eu acredito que há aqui uma outra história que esta pessoa tem aqui suspensa e que precisa de ir viver, ok? Mas também tudo no seu tempo, ok? Mas eu acho que a pessoa não se devia castigar por causa da relação que terminou, devia sim virar a página e começar a abraçar esta nova situação aqui. Porque isto aqui está na mente da pessoa. E olhem que engraçado. Olha, está aqui um pelo do Semu. Olhem que engraçado. Olha aqui, esta personagem da carta está virada aqui para isto. Eu vejo que há aqui uma esperança aqui. Quando eu digo uma esperança, não é só na mente desta pessoa. Existe um certo potencial aqui em viver esta outra história. Mas aquilo que está a impedir este potencial é a autossabotagem desta pessoa. A forma como ela se está a punir por causa de uma relação que não deu certo. Ok? Meus amores, eu vou dar continuidade a esta leitura na extensão. Muito obrigada por terem visto o vídeo. Espero de todo o coração que isto possa ter ajudado e inspirado. Gostei muito deste bocadinho. Obrigada e até breve. Tchau, tchau. Não se esqueçam que tem um link no descritivo do vídeo para alugar a extensão se quiserem, tá? Beijinhos, tchau, tchau.